Que, na verdade, é a finalização da formação da caixa craniana, é isso? Perfeito. Por quê? Mesmo quando a gente nasce, o nosso cérebro continua a se desenvolver, a crescer. Assim como a criança cresce o corpo, o cérebro também. Então, se tiver alguma fusão, o que seria a fusão ou a craniosinostose, seria um problema que dá que as suturas do cérebro, que são essas junções, elas nascem coladas, ou elas começam a colar antes do período. Então, o que acontece isso? O cérebro cresce, o crânio não consegue acompanhar e é aí que a gente conhece a doença, que é a cranioestenose. E quais são as consequências dessa... É uma má formação, doutor? Perfeito, é isso mesmo, do desenvolvimento. Então, há um problema no desenvolvimento, já que o crânio sutura ou cola antes do período que era para colar. Doutor, de uma maneira leiga, é como se a cabeça, a caixa não crescesse, mas o cérebro, o miolo vai crescendo. Perfeito. Eu imagino que o miolo cresce junto com a gente, porque você está desse tamanho e vai... Daí cresce demais o que tem dentro e não tem como ficar ali. Isso, perfeito. O crescimento... Isso deve dar uma confusão na cabeça da gente, Isso. Né? O interessante é o seguinte, a gente tem várias suturas, não são uma só, são várias. Então a moleira não é só uma que a gente... Aquela que a gente percebe é uma que fica mais evidente, mas tem um monte de lugar daquele jeito. Isso, um monte de lugar. A moleira que a gente chama, ou fontanela, é a região onde várias suturas se encontram e você fica um espaço maior. Tá. Porque com o tempo a gente vai se formando. Então você pega a cabeça de um adulto, tá tudo fechadinho, né? Não tem mais nada. Então o que acontece? Uma dessas suturas fecham. Geralmente não são todas. Então, se uma fechou, o crânio cresce de forma assimétrica. Então, o principal sintoma que a mãe chega no consultório referindo da criança não é problema de desenvolvimento, não é nada disso. É levando e dizendo assim, ó, a cabecinha dele está crescendo estranho. Parece que a cabeça está torta. E essa frase que usa. A cabeça dele está torta. E daí, doutor, como é que faz? Aí a gente tem a primeira coisa, né? A primeira dúvida, é curioso a gente conversar principalmente quem é mãe, quem é avó, que elas sabem um pouquinho disso, que muitas passaram por isso, né? A primeira dúvida que eu, neurocirurgião, tenho, que os pais também têm, isso é posicional? Será que a mãe está colocando a criança numa posição que ela está ficando mais torta? Tipo, fica mais tempo de um jeito e pode... Isso. É igual quando a gente fala da orelha, né, doutor? Que a mãe antigamente colocava a fita aqui atrás da orelha e ficava com a orelha de abano. Isso. Como se nosso corpo fosse adaptável dessa forma, àquilo que a gente usa, né? Isso, perfeito. No crânio acontece isso. É? Porque como o crânio está crescendo e a criancinha, ela fica paradinha, muitas vezes, da forma que a mãe colocou, pode acontecer de ter uma coisa que a gente chama a doença que ela é posicional, ou plagiocefalia posicional. Não é a craniosinostose, a sutura não fechou, mas a mãe está colocando numa posição que o crânio está crescendo dessa maneira assimétrica. Que na verdade teria então que colocar em mudar as posições de tempo em tempo. Perfeito, está virando neurocirurgião, é esse o raciocínio. De quanto em quanto tempo, doutor, que a gente tem que virar? Isso, aí a primeira diferença, craniosinostose é uma doença que a sutura fechou de forma diferente. Tem um tratamento que é cirúrgico que a gente vai falar para frente. Que a gente vai falar. Isso, a plagiocefalia é posicional. Quando eu encontro isso, o que a gente faz? Primeira coisa, é um tratamento multidisciplinar. Então a gente manda também para fisioterapia, porque ela começa a fazer um tratamento para fortalecer a musculatura e ensinar e ajudar a mãe na posição. Geralmente é aquela cabecinha chata aqui atrás, né, que a gente vê o mais comum, que a mãe deixa sempre numa mesma posição e às vezes acontece... E vai ficando, parece que pontudo aqui em cima, né, doutor? Isso, é isso mesmo, porque a posição geralmente deixa. Então o que a físio faz e a gente orienta também? Que a mãe tenha mudar a posição de tempo em tempo, colocar a criança de bruço também, porque isso faz fortalecer a musculatura. E fortalecendo a musculatura, às vezes sem nenhum tratamento específico vai... Mas, doutor, esse tipo de problema, ele pode acarretar um distúrbio cerebral? Não. Essa não? Essa não. Só fica com a cabeça feia. Isso, a cabecinha feia, isso mesmo. Mas não vai dar um problema no raciocínio, por exemplo? Não vai dar um problema. Então, isso não é uma doença estrutural, é mais uma posição. E é algo que, se você mudar, conserta. Isso, perfeito. Agora, a craniostenose, não. Isso, a craniostenose. Se fechar antes, acontece o que eu falei? Vai tendo miolo demais para um espaço muito pequeno? Isso, é esse o raciocínio. Só para a gente falar em números, né? Primeiro lugar, é uma coisa que você vê as mães se preocupando, mas é uma doença rara. A cada 2.500 a 3.000 nascimentos,
que uma criancinha tenha craniosinostose. Então, é uma doença que ela não é comum, né? Tem que ter milhares de nascimentos para aparecer um caso. A plágio ela é muito mais comum. Então, a maioria dos casos que eu vejo no consultório, que os outros colegas veem, é a mãe pensando, porque ela bota hoje com a internet, né? Ela bota cabeça mal formada, vai no Google, aí ela vê o cabecinha, porque a craniosinostose é uma coisa que eu te falei, muito visual, né? A gente olha e suspeita. E vê a cabecinha igual ao do filho dela e dizendo um monte de doença que precisa tratar. Tá. É igual aqueles, eu falei esses dias, por causa do negócio daquele, tem alguns posts no Instagram que fala, tava com uma dor, fui ver no Google o que era, descobri que vou viver mais 6 horas. Mas é isso mesmo, né? Não pode, por isso que não pode, né, doutor? Eu falo assim, é um misto, né? É bom porque você se informa, né? Antigamente a gente ficava no escuro, né? Não sabia o que se tratava. Hoje na internet, se você filtrar bem, você consegue boas informações. E eles procuram um médico, né? Então vamos. Agora, é que você perguntou, o que acontece com a criança? Se a cabeça não cresce de forma assimétrica e tem um fechamento de sutura, uma consequência grave muitas vezes é a estética. Quando a gente fala estética, dá uma ideia que é uma coisa banal, né? Mas assim, uma criança com a cabeça mal formada, isso causa problemas sociais de diversas ordens, principalmente se for uma coisa grave. Esse é um problema que acontece. Outros 2 problemas é muito discutido na literatura médica, que é a alteração cognitiva, que pode acontecer. Por que discutido? Porque uns acreditam que a craniosinostose, ela muitas vezes vem junto com síndromes. Então, às vezes, a criancinha já tem uma alteração de desenvolvimento e também a craniosinostose. Que agrava a situação. Que pode agravar a situação. Tá. E outra é a alteração, que acontece, aumento da pressão intracraniana. Que daí é um risco, né, doutor? É um risco. É por isso que nem toda craniosinostose, ela tem comportamentos diferentes. Depende da gravidade, o quanto da sutura fechou. Mas daí, doutor, o tratamento é só cirúrgico? Só cirúrgico. Mas o que se faz numa cirurgia como essa? Isso. Primeira coisa que a gente faz, o exame, a gente chama tomografia tridimensional. Tá. Que ela reconstrói e você vê, parece um cimento mesmo. A sutura, ela tem umas ranhuras, que nem ranhura de parede, vai ter uma ranhura que está toda fechada. E que o é miolo aquele lá local... parece que está enchendo demais. Isso, às vezes você tem a impressão que está comprimido, né? Tá. Como é que a gente faz? A gente pega essa região que a sutura está fechada e de forma cirúrgica a gente faz um procedimento para abrir aquela região. E geralmente a gente faz algumas mudanças na parte óssea para que o formato se torne mais parecido com o considerado normal, né? Doutor, que é o simétrico. Mas daí esse abrir que você está falando vai ficar como se fosse um espaço maior, certo? Isso. E o que tampa isso? Uma placa, alguma coisa? Isso, a gente usa plaquinhas, são absorvíveis, que na criança não pode usar nada estático, como em adulto, né? De metal, nada disso, porque ela vai crescendo e aquilo vai moldando. Mas daí, depois que você põe essas placas, ela, vamos dizer assim, volta para o tamanho normal. Isso, perfeito. Isso tem que acontecer até que idade da criança para que depois isso possa ser... Porque eu acho que deve reconstruir depois da maneira certa, né? Que o corpo da gente é uma beleza para isso, né? Eu acho que você pegou, acho que você lê algum livro e está fazendo as perguntas-chave de todo o livro. Eu sou meio neurótica com esse negócio de doença. Mas você está fazendo as perguntas mais importantes. Primeira pergunta e mais importante é quando operar. A literatura ainda tem uma discussão, mas hoje a gente considera nos primeiros meses de vida, até os 6 meses é o ideal. O que significa que a mãe tem que observar e perceber se está fechando a moleira antes da hora, falando de uma maneira leiga. Perceber que não tem mais aquela parte molinha antes dos 6 meses, tem alguma coisa errada. Perfeito. Primeira coisa é o pediatra. O bom de criança é isso, né? O período da vida que a gente mais vai em médico e são médicos muito cuidadosos, né? Os pediatras. Tem aquele vínculo com a família, de um modo geral. Eles cuidam de tudo, né? Então, sabem... hoje, depois de velho, você está com dor de cabeça, já vai no neurologista, vai no sei onde, você passa a vida em médico. O bom de criança é esse, ele tem um cuidado muito bom, que o pediatra conhece os detalhes, né? Geralmente da relação com a mãe e tudo isso. E uma das medidas que o pediatra analisa é o tamanho do perímetro encefálico. Geralmente é o pediatra que nota a alteração do formato, ou a mãe refere para ele, e aí ele encaminha para o neurocirurgião avaliar. A gente pede essa tomografia 3D, identifica se é só posicional, que acontece na maioria das vezes, ou se é uma cranioestenose ou craniosinostose. Identificando que é isso, a gente discute com a mãe e com o pediatra a possibilidade de cirurgia. Daí faz a cirurgia. Isso. Você abre o espaço para o cérebro continuar se desenvolvendo. Isso, perfeito. Mas nesse período inicial, se vamos supor que a mãe deixe passar um pouquinho dos 6 meses,
meses, isso pode fazer com que haja uma alteração, não só na cognição, mas no desenvolvimento de raciocínio da criança? Quando é muito pequenininho, não. O ideal é fazer até 6 meses, mas muitas vezes ele chega um pouquinho tardio e é feito também a cirurgia. No primeiro ano de vida, geralmente tem uma estabilização boa, sem grandes problemas. Doutor, claro que toda cirurgia tem riscos, a gente sempre fala disso, né? Mas existem riscos que são mais, que podem fazer a família parar para pensar melhor? Alguma criança que tenha... Excelente pergunta. Criança tem um pequeno detalhe. Em primeiro lugar, é uma cirurgia que ela é toda fora do cérebro. Então, a gente não mexe no cérebro, a gente vai mexer no osso. Certo. O problema é que a criança é muito pequena. Então, o maior risco que tem é a questão do sangramento. Para você ter ideia como é importante, na maioria das cirurgias, você já começa, antes de você fazer, às vezes, a incisão, já começa a dar sangue para essa criança. Porque você sabe que vai ter um sangramento, como a criancinha ela é muito pequenininha. Você tem que abrir uma faixa de pele grande e uma quantidade de osso também grande. A criança, muitas vezes, tem que tomar uma quantidade razoável de sangue na cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia que ela não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia delicada. Mas que é necessária se detectar o problema. Não tem remédio que faça abrir, não tem nada, né, doutor? Não existe medicação. A discussão que se tem com o pediatra é, como é uma doença complexa, é uma doença rara, discutir nesse caso específico, né? Qual vai ser o risco da parte cognitiva, qual vai ser o risco do aumento da pressão intracraniana, se essa criança tem outros sinais ou não, e discutir muitas vezes com o pai, que não é uma decisão fácil, a gente sabe disso. Doutor, eu vou até entrar numa outra questão que a gente nem ia falar sobre isso, mas é que eu me lembrei agora. Tem aquela outra doença que é o contrário, que a caixa craniana é muito maior. Isso, a hidrocefalia. Que é sempre hidrocefalia quando essa caixa craniana é maior? Na maioria das vezes, sim. Porque o que acontece? E por que essa criança ela tem problema? Se a caixa é maior e não está comprimindo o cérebro, por que essa criança é a mais predisposta a ter uma deficiência depois, doutor? Excelente pergunta, mas eu vou te explicar por que está assim comprimindo o cérebro. O que acontece? O líquor lá dentro, ele está se acumulando. A principal causa é a hidrocefalia. Então o líquor que é o hidro, que é a água mesmo. Isso, é hidro de água. O líquor começa a acumular, esse líquor acumulado pressiona o cérebro e aí sim pressiona o osso. Ou seja, o cérebro fica pressionado entre o líquido que está lá dentro, o líquor, e o osso. Então a cabeça cresce porque tem isso que a gente falou, né? Tem as suturas, elas começam a sofrer pressão e começa a abrir. Então o cérebro está sofrendo. Mas daí, doutor, ó, raciocina comigo. Se você tem a caixa menor e você abre para poder fazer essa emenda e o cérebro crescer direito, o contrário não pode fazer? Você não pode tirar esse líquido e fechar mais um pouco para poder desenvolver normal? Isso, é ótima pergunta. Quando a gente tira o líquor de um modo geral, óbvio que provavelmente o que você está imaginando é aquelas imagens que muitas vezes acontecem de crianças da África, né, com aqueles formatos de cérebro, de crânio gigantesco. Hoje é muito raro de acontecer aquilo. Eu estou imaginando naquelas do mosquito, que nasceu aquele monte lá no Nordeste. Isso, é. Quando a criança tem uma caixa craniana, aí o da Zika vírus, né? Isso é outra doença. O que é que o Zika vírus faz? O problema não é no crânio, é que o cérebro não se desenvolve e faz com que a criança tenha uma coisa que a gente chama microcefalia. Por que chama cefalia? Porque é o cérebro que está pequeno. E no caso da hidro, a água ocupou um espaço maior do que o cérebro. Isso. Na verdade, ela impediu de desenvolver? Isso. É porque, na verdade, eu estou entendendo seu raciocínio. Você está dizendo assim, não, se o crânio está grande, por que isso vai dar problema? Mas o crânio está grande porque o cérebro sofreu a pressão. Entendeu? Então, esse cérebro, mesmo o crânio crescendo, ele está sofrendo a pressão. E daí ele não desenvolve como deveria? Não se desenvolve como deveria. E nesse caso não tem jeito? Se você tratar a tempo, de forma precoce, sim. Se você colocou a válvulazinha e tira esse líquido, esse cérebro não vai ter sofrimento. Doutor, esses casos, eles ainda... Tem muita coisa que é tratada na barriga da mãe. Eu estou tentando me lembrar uma cirurgia que eu vi, que eu fiquei muito impressionada até de um bebê na barriga da mãe. Mas existem cirurgias neurológicas que é possível fazer isso? Existem. Obviamente que são pouquíssimos centros que fazem, no mundo e no Brasil também, mas tem neurocirurgiões que se especializam em neurocirurgia fetal. Então, eles usando, junto com o obstetra, eles podem usar uma câmara e fazer uma cirurgia. Óbvio que é uma discussão grande, a literatura médica e neurocirúrgica ainda está avançando, porque, número 1, tem um risco de perder o bebê, né, de uma cirurgia, né? Além de perder o bebê. De perder o bebê. Tem as vantagens que a gente já vê que quanto mais novinho você faz, a cicatrização ocorre de forma melhor, né? E muitas vezes não tem consequência daquela doença. O nome da doença que com certeza a gente já faz no feto, né? É a mielocele,
que é a medula não se fecha completamente, fica uma parte aberta e faz essa cirurgia com uso de endoscópio. E se nascer assim, o que acontece? Aí, às vezes, você tem que operar. Hoje em dia, a grande maioria dos serviços, nasce a criança, a gente opera assim que nasceu a criança. Porque ela já está maiorzinha. Já é possível detectar com tranquilidade também. Com ultrassom, na verdade, a mãe já sabe, né? Durante a gestação, ela já sabe. Aí vai fazer a decisão, né? Vai fazer intraútero ou vai fazer depois de nascimento, né? Doutor, o que eu acho importante, você falou uma coisa que eu acho muito importante, até para a gente encerrar. Por isso é que é importante a visita... Praticamente, é mensal a visita ao pediatra? Você que está em casa precisa prestar atenção nisso, porque às vezes você fala, mas eu não tenho nem convênio, não, porque os postos de saúde também já tem aquela carteirinha lá que vai carimbando toda hora que você volta, não é, doutor? É perfeito. De quanto em quanto tempo é necessário? No primeiro mês, a mãe vai mais de 2 ou 3 vezes, no primeiro mês, que é um período meio crítico, né? A mãe está se adaptando, o pediatra vai ver se está ganhando peso, né? Uma série de coisas, a criança está mais frágil. Depois costuma ser mensal, então o pediatra pesa, vê o perímetro cefálico, examina para ver se está ok, se o coração está tudo ok. E a mãe também tem que estar instruída também a prestar atenção, né, doutor? Prestar atenção. E o que você falou é importante, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho um plano de saúde, é difícil. A atenção básica no Brasil, apesar de várias críticas que a gente tem ao sistema de saúde, né, ao hospital público, ele é organizado. Não estou dizendo que é fácil, né? Óbvio que, mas ele é bem organizado. Dizem que é difícil a primeira. Isso. Depois que você, a primeira demora, depois você marca a primeira, daí você já faz a sua ficha lá e pronto, né, doutor? Perfeito. Você não pode desistir de ter um tratamento adequado, né? E 90% das vezes o que ele vai ver, a gente está falando de doenças, como a gente falou, né, raríssimas, né? Então, o médico do posto, o pediatra, o médico da família vai conseguir fazer esse acompanhamento bem, porque muitas vezes são muitas orientações que ele tem que dar. E vai identificar uma ou outra criança que tem essas anormalidades. E é por isso que você não pode deixar de levar o seu filho ao pediatra, você que acabou de ter bebê. Bom, o pediatra vai mandar você voltar mesmo, você já coloca, já anota, né, doutor? Com certeza. Doutor, que alegria te receber. Bom. Doutor Júlio sempre dá uma aula pra gente. Eu quero que você entre no site do doutor Júlio, que é neurocirurgiabr.com. E também tem o Instagram dele, que o Instagram dele, eu te falei, é recheado de informações. Que ao invés de você entrar no Google, é melhor você entrar no Instagram dele para você ficar menos doido, né, doutor? O doutor desmistifica total. E no YouTube a gente tem o mesmo Neurocirurgia BR também. No YouTube Neurocirurgia BR tem o WhatsApp também, que eu já vou passar para você, que é qual que é o número, doutor, do WhatsApp? 99503 8838, certo? Isso, doutor, certinho. obrigada. Tá Uma bom. alegria te Tchau. receber. Obrigado.